Vamos mudar de assunto agora, porque a Polícia Civil de São Paulo identificou um dos suspeitos do atentado a tiros contra José Aprígio da Silva, prefeito e candidato à reeleição em Taboão da Serra, na região metropolitana da capital paulista. Os investigadores buscam um homem de 33 anos, que não teve o nome divulgado. Ele estaria no carro do qual partiram os disparos que atingiram o veículo do prefeito. O automóvel usado no ataque contra José Aprígio foi encontrado queimado horas depois do crime. O político continua internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O quadro de saúde dele é considerado estável. Para quem nos acompanha por imagens, vê aí esse momento aí de muita aflição, né? Que foi justamente ali os momentos posteriores a esses tiros que vitimou aí o prefeito e candidato à reeleição em Taboão da Serra, ele que está na UTI do Hospital Albert Einstein, e imagens assim terríveis de se acompanhar, porque é um desespero total. Uma pessoa que levou tiro, ensanguentada, e a pessoa dirigindo ali buscando um socorro, até o pneu furou e eles continuaram mesmo assim com o pneu furado em busca do socorro e até mesmo, né, para evitar novos disparos. Essas cenas aí que a gente tem que lamentar, né, na política. Um candidato sofrendo tiro. Você pode concordar, discordar de qualquer pessoa, você pode concordar ou discordar de qualquer ideia, de qualquer partido, de qualquer cor que essa pessoa utilize durante a campanha. O que não dá para admitir é essa violência que tomou as eleições pelo país todo. Acácio Miranda. Senhor, mas eu acho que nesse caso de Taboão da Serra há um acréscimo. Nós acompanhamos em todo o país a violência política nas eleições de 2024. Mas me parece que em Taboão da Serra é um degrau acima. É uma violência política institucionalizada, vinculada à atuação do crime organizado, vinculada a uma série de fatores. Porque quando nós olhamos para essa ação, nós olhamos para o vidro do carro em que estava o prefeito, a blindagem no nível máximo. Uma arma para transpassar aquela blindagem é uma arma .50, é uma arma de grosso calibre que não foi? Exato, que é utilizada, que pode ser manejada por poucas pessoas. Então desculpa o termo, não é qualquer Zé Mané que daria um tiro daquele naquelas condições. É alguém que tem preparação para tanto e, em termos de criminalidade organizada, custa caro ter um profissional desse. Então, há fatores que vão além da questão política, nesse caso de Taboão da Serra e ali da região, que há necessidade de aprofundamento na condução dessas investigações. E uma coisa que chama muito atenção aí, a gente vê neste ano, nessa campanha, diversas autoridades policiais, juízes, ministros, dizendo que estão preocupados, achando que no crime organizado está chegando na política. A gente que observa a coisa de perto, e imaginava que todos esses também, está vendo que isso acontece há muitos anos, há muitas e muitas eleições acontece. E como sempre, começou principalmente no Rio de Janeiro, a gente fazia um pouco de deboche, porque achava que era só o folclore do Rio de Janeiro, e o que acontece no Rio de Janeiro hoje é o que se reflete no Brasil no amanhã. Tem sido sempre assim. Nós temos visto em São Paulo, em todos os estados, o crime organizado participando de alguma maneira das eleições, e quase sempre de uma péssima maneira. Diogo da Luiz, a gente já falou aqui por diversas vezes que as organizações criminosas, as milícias, o PCC, eles têm aparelhado o judiciário, eles financiam a faculdade daqueles que serão futuros juízes, estarão comprometidos com eles, Ministério Público, promotores de justiça, delegados, todos ligados e financiados na própria educação ao crime organizado. Agora, nessa eleição, apareceu mais claramente, concordo com você, não é uma coisa, não é um fenômeno de agora, é um fenômeno que já vem num crescendo, mas apareceu mais claramente a intenção do crime organizado ocupar prefeituras. Para quê? Para ganhar contrato de licitação de lixo, transporte público. Eu estive uma vez em Nápoles, na Itália, onde existe, né, uma máfia, como aqui no Brasil. E Nápoles estava coberta de lixo, porque a empresa indicada pela máfia não tinha ganhado a licitação. Simplesmente a máfia não deixava
a empresa vencedora fazer o trabalho. A cidade estava coberta de lixo. Então, são interesses aí milionários. Você imagina quanto que custa você fazer uma limpeza urbana numa cidade do tamanho de São Paulo, ou mesmo numa cidade do tamanho de Taboão da Serra? Quanto custa o transporte público? Além do dinheiro que se ofere, também são setores que propiciam às organizações criminosas lavar dinheiro. Então o cidadão tem que estar muito atento em quem está votando, tem que conhecer o candidato, conhecer a história e a vida do candidato para não dar margem para que essa gente ocupe o poder, ocupe ainda mais o poder, né? Muito bem, fala Gesualdo. O crime organizado percebeu que ao invés de fazer o enfrentamento do Estado, é melhor cooptar o Estado. E tem sido assim nas eleições de um modo geral. Olha alguns dados aqui. O primeiro turno teve 7 vítimas de violência por dia. A atual violência nas eleições deste ano é 130% maior que a das eleições passadas. Recentemente nós tivemos um vídeo que é chocante. Uma pessoa que se sentia ofendida por uma juíza do Tribunal Regional Eleitoral parou a juíza em plena rua durante o dia para tomar satisfação dela e sugerindo que estava armada. As pessoas perderam o discernimento do que é razoável e por conta dessa criminalidade que tem sido a tônica das eleições. E mais, né? Vamos lembrar que 2 candidatos, agora de São Paulo, tiveram denúncias de envolvimento direto com o PCC. Essas denúncias com o PCC fizeram a pauta de muitos debates que nós travamos no primeiro turno. E muita gente deixou isso passar ao largo. Mas muito também, né, Acácio? Porque a gente já sabia que a segurança certamente seria uma pauta importante para as eleições, já que o tema segurança passou outros temas importantes para essa eleição. Nas eleições passadas, a sociedade tinha outras prioridades. Para essa eleição, esse tema certamente seria um tema de política, tanto que a gente teve vários policiais eleitos, né? No Legislativo, por exemplo. Aqui em São Paulo, a gente teve policial militar, Sargento Nantes, a gente teve policial civil, o Kenji, a gente teve vítima da violência, Ana Carolina, a gente teve... Esse debate tomou a política nos últimos tempos e tomaria também, naturalmente, os debates, né? Mas eu acho que são duas questões distintas em termos práticos. Uma coisa é a gente falar de segurança pública, daquela criminalidade que afeta o dia a dia das pessoas. Outra coisa é nós falarmos de criminalidade organizada que está cooptando o Estado, que está cada vez mais entrando na máquina pública como forma de lavar dinheiro, como forma de alcançar o poder de forma legítima. São questões distintas. Eu acho que valem 2 informações. Primeiro, o Ministério Público na sexta ou na quinta-feira do Guarujá emitiu uma nota dizendo que tinha receio por conta do resultado das eleições legislativas no Guarujá, que no entendimento do Ministério Público, não são palavras minhas, o crime organizado tinha cooptado o legislativo do Guarujá. Em segundo lugar, Nelson estava aqui na última segunda-feira, nós entrevistamos o presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo. Silmar Fernandes. Doutor Silmar Fernandes, ele disse que a inteligência do tribunal tem em conta, não lembro exatamente o número, acho que 20 candidatos eleitos que estão diretamente ligados ao crime organizado e eles estavam tomando as ações necessárias para que eles sequer fossem empossados. Então a gente tem que separar segurança neste momento de criminalidade organizada. Isso aí foi muito interessante, quem quiser se aprofundar e entender melhor, porque o desembargador Silmar, ele falou muito sobre como é que o Tribunal Eleitoral, em parceria com o Ministério Público, inclusive, está atuando agora para monitorar esses candidatos que têm muitos indícios de serem candidatos financiados pelo crime organizado. A gente tem aí a íntegra dessa entrevista do Direto ao Ponto com o Dr. Silmar Fernandes, presidente do TRE de São Paulo, nas plataformas da Jovem Pan, no YouTube, inclusive, está lá disponível. Pediu o João Belucci. Eu queria falar que até corroborando o que o Pacheco falou, essa questão do lixo, da varrição de ruas, dos ônibus, são atividades que historicamente se tem denúncias de ligação com crime organizado. Na maioria das prefeituras, esses contratos se operam no regime de emergência. Primeiro porque são poucas empresas, poucos players que atuam nesse setor. Por isso que normalmente o crime organizado acaba cooptando esses setores e atuando. Nesse caso de Taboão da Serra, primeiro o milagre da sobrevivência do prefeito, o tiro de fuzil que se especula, pegou no ombro, né, muito próximo
falecimento, ele está se recuperando aparentemente. E a se mencionar também, é um ponto fora disso, na questão que ele é do partido do Podemos, que a Renata Abreu, a presidente do Podemos, ela se cacifa aí no cenário eleitoral como uma espécie de Gilberto Kassab, Valdemar da Costa Neto. Ela herdou o antigo PTN do seu pai, agora virou Podemos, né? Somente copiou o nome espanhol, não necessariamente a ideologia, e vem se cacifando no cenário político como um dos grandes operadores aí do cenário político, a Renata Abreu do Podemos, junto com o Valdemar da Costa Neto, o Kassab, enfim, tá crescendo bastante. Interessantemente uma mulher, né? Porque é raro ter esse tipo de liderança partidária, uma mulher. Nós temos a Renata Abreu, temos a Gleisi do PT, mas assim, é difícil. E nesse trânsito político é difícil a beça. Exato.